Está começando o Conecta Cast. Todas as semanas você encontra conteúdos que geram resultados e conexões que criam oportunidades. Somos mais que um hub de ideias, geramos experiências transformadoras que ampliam seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades sobre viagens corporativas. A apresentação: Andréia Matos. Olá, estamos começando mais um episódio do Conecta Cast. Eu sou Andréia Matos, fundadora da Belinkers, a empresa que é o braço educacional em viagens corporativas da Alagev. E no episódio de hoje vamos falar sobre melhoria contínua no programa de viagens. E para bater esse papo com a gente está o Pedro Duarte, que é um apaixonado por processos e projetos na busca incessante por novos desafios e que tem o objetivo de difundir a cultura da melhoria contínua, deixando legado por onde passa. Engenheiro de produção como formação e especialização em Business Process Management, tendo como principais certificações Scrum Master, Scrum Foundation Professional, Black Belt Lean Six Sigma, Lean Professional. Teve a oportunidade de colocar alguns dos principais conceitos e metodologias na prática em empresas multinacionais de diferentes setores nos últimos 12 anos. Pedro, seja muito bem-vindo e obrigada aí por topar o nosso convite. Boa tarde. Olá, Andréia. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, e pelo convite para fazer parte desse podcast, desse evento para a gente discutir e trocar a experiência aí de assuntos tão importantes e relevantes para o mundo corporativo e, por consequência, é claro, para a vida dos gestores de viagens também. E para começar a nossa conversa de hoje, Pedro, eu gostaria de pedir para você comentar o que é melhoria contínua e por que é importante que o gestor de viagens olhe para isso. Boa. Bom, falar de melhoria contínua é tão empolgante assim, e satisfatório para mim, porque é um tema que transcende um pouco metodologias, formatos, áreas e empresas. Melhoria contínua é cultura, é filosofia, é a gente viver isso, é ter atitudes e pensamentos de melhoria no nosso cotidiano. E eu trabalho com isso desde o início da minha carreira e, assim, posso te dizer que ela pode ou até mesmo deveria estar presente em tudo, né? Desde os pequenos detalhes até grandes ações, grandes projetos. E essa cultura nos permite ou nos provoca a pensar sempre de forma diferente, a todo momento. E sempre estimular a melhorar a forma como fazemos as nossas atividades. É como aquela frase mais manjada sobre o tema, eu até já conversei, já falei essa frase algumas vezes, e que todo mundo já conhece, mas ela é muito verdadeira. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, sempre existe algo a ser melhorado, a gente sempre pode fazer algo diferente de um dia para o outro. É óbvio que a gente não tem fôlego para fazer inovações e melhorias a todo dia, mas é essa cultura que a melhoria contínua traz. Então, a gente sempre refletir que sempre tem oportunidade de melhoria, nem que seja a menor ou a mais simples delas, mas sempre há algo a ser melhorado no nosso dia a dia. E a gente pode melhorar tanto processos que não estão bons ou que estão gerando algum tipo de problema dentro da nossa organização, mas também podemos, ou melhor, devemos melhorar aquilo que já está bom. É sempre importante a gente lembrar que não significa que quando a gente já faz algo de um jeito há tanto tempo e está dando certo, que isso não pode ser melhorado. Então, para mim, assim, a melhoria contínua tem reflexo e aplicação em tudo, desde as nossas atividades, os nossos programas, processos, projetos, dentro de qualquer tipo de organização, dentro da nossa própria vida pessoal, familiar e das nossas relações humanas. Então, a melhoria contínua tem um poder e um impacto enorme nas nossas vidas quando a gente aplica ela. Mas tem um ponto que é importante também salientar, que incorporar essa filosofia, ela nos faz sair da nossa zona de conforto. Porque para a gente conseguir melhorar algo, a gente precisa
promover alguma mudança. E a mudança nem sempre, ou quase nunca, é algo que todos estão com a mente aberta para tal. Então, isso gera, sim, uma certa dificuldade para a gente conseguir enraizar isso dentro das nossas organizações. E aqui eu queria fazer um parêntese importante sobre um conceito fundamental sobre melhoria. Mudança é diferente de melhoria, mas elas estão conectadas de alguma forma. Para ter uma melhoria, a gente precisa de uma mudança. Ou seja, melhoria requer alguma mudança, seja no nosso projeto, seja no nosso processo, seja no nosso produto, mas, em compensação, nem toda mudança resulta em uma melhoria. E por que isso? Porque para considerarmos uma mudança como uma melhoria, a gente precisa agregar valor a esse processo, a esse projeto, a esse produto que a gente está alterando. E aqui a gente pode entrar em um outro momento sobre o que é agregar valor, o que é agregação de valor, porque tem conteúdo para mais alguns episódios aqui com vocês, mas em resumo, é anexar a esse produto, a esse serviço, né, o que seja que a gente esteja entregando, anexar a ele ideias, atividades, processos que aos olhos do nosso consumidor, do nosso cliente, fazem diferença. Então, ele percebe esse valor naquilo que está sendo entregue. Por isso, na minha humilde visão, o gestor de viagem deve ter a melhoria contínua no seu radar. Buscar aplicá-la no seu dia a dia deve ser um dos principais objetivos, dos seus principais objetivos. Então, como posso melhorar os meus processos? Como posso melhorar as minhas políticas e os meus procedimentos internos? Como posso elevar o nível de qualidade do meu programa de viagens? Como posso aumentar a satisfação do meu cliente? Como posso aumentar a agregação de valor do meu produto? Então, são algumas perguntinhas que todo gestor de viagens precisa estar sempre se fazendo, né? E não pensem assim que, putz, aplicar esse pensamento, essa filosofia, essas melhorias, precise de grandes níveis de investimento, de aumento de headcount ou de grande dedicação da força de trabalho. Pelo contrário, a gente pode começar sempre com o mais simples, transformando as nossas atitudes e, principalmente, que eu gosto muito de dizer, é dar espaço e voz para aqueles que estão no dia a dia dentro dos nossos processos e das nossas organizações. É esse time que sabe e conhece das principais dores. E é normalmente eles que possuem conhecimento de causa para propor essas melhorias e solucionar os problemas do dia a dia. Então, em resumo, né, a melhoria contínua ela é além de somente melhorias incrementais, mas sim todo esse universo entrelaçado dentro de uma filosofia e dentro de uma cultura. Legal, Pedro, acho que você traz ali alguns pontos super importantes na sua fala que ficam aqui para mim, né? Então, essa questão da mudança ser diferente, né, da melhoria, eu acho que é um ponto bastante interessante. Eu acho que esse buscar ser 1% melhor a cada dia, né? A gente não olhar só para os problemas, mas olhar aquilo que a gente faz, que tá bom, se ele ainda pode ser melhorado. Então, tem elementos muito legais, acho que umas provocações aqui bastante interessantes, né, pra gente. E aí eu queria saber se tem um passo a passo para implementar essa cultura de melhoria contínua e qual ou quais metodologias podem ser aplicadas. Olha, André, é um ótimo ponto. Assim, como a gente acabou de falar, a cultura da melhoria contínua ela não é elitista. Ela deve, né, permear em todos os níveis hierárquicos de uma organização. Então é importante a participação e a conscientização de todos. E é claro que, como qualquer outra iniciativa, precisa estar alinhado com a cultura e os valores da empresa. E que seja parte da estratégia dessa organização. Porque dessa forma a gente consegue ter o apoio e o incentivo do mais alto nível hierárquico e dos nossos principais stakeholders internos. Mas falando especificamente de um passo a passo, assim, a gente não tem especificamente um passo a passo escrito ali na pedra, né, de como implementar a melhoria contínua. Pelo contrário,
Há no mercado diversas formas, como, por exemplo, implementar um programa de ideias, implementar projetos de melhoria contínua de forma constante, capacitar todos os nossos colaboradores, ter atividades internas, talvez de incentivo, formas de divulgação do que está sendo feito, um reconhecimento para aquelas pessoas que estão participando e assim por diante. Mas todos esses exemplos, eles têm um papel super importante de disseminar o conhecimento. E é como a gente falou lá no finalzinho da última questão, dar voz ativa para todos. Prover oportunidades e engajar a empresa como um todo nessa transformação. A gente tem na metodologia dos desperdícios, aí tem o 8º desperdício, que é o intelectual. É quando a gente não utiliza da criatividade de todos dentro da organização para solucionar problemas. Então, a cultura da melhoria contínua, ela vem muito para reduzir e eliminar esses 8 desperdícios e muito fortemente nesse 8º desperdício. E aí, quando a gente fala sobre metodologia, Andréia, a gente também tem um mundo à parte só para elas, e consegui pegar o finalzinho aqui do último episódio com o Cláudio, que estava falando um pouco de metodologia ágil, que assim como você também sou super fã. Mas esse mundo à parte da metodologia, e que também, né, assim como vocês já trouxeram, Cláudio, eu acho que pode ter vários outros temas aqui para a gente trazer em outros episódios, porque são realmente um mundo à parte sobre metodologia, mas a gente tem várias delas voltadas para a gestão de projetos, que eu acho que é a parte mais forte dentro da metodologia, e outras nem tanto. Mas a gente tem das mais tradicionais, que eu tive a oportunidade de trabalhar, que é o SDCA e o PDCA. O SDCA vem numa intenção de padronização, e o PDCA de elevar o nível, então fazer a melhoria, e a partir do PDCA a gente aplica o SDCA novamente para padronizar aquilo que foi melhorado. Então, essas duas metodologias, elas se conectam muito bem, uma filosofia, inclusive, falconiana, aí do Falcone, aqui do Brasil, que conseguiu adaptar as duas, né, o PDCA e agora junto com o SDCA. Tem o Six Sigma, tem o Lean, então são duas metodologias e filosofias gigantescas que também se conectam extremamente bem. O Six Sigma nascendo lá na Toyota com um viés de probabilidade, de análise estatística incrível, e o Lean, que nada mais é o sistema Toyota de produção, então nasceu lá no Japão, na Toyota, e tem todo o embasamento dentro dessa redução de desperdícios. A gente tem o A3, tem o DMAIC, da gestão da qualidade, tem o 8D, e as mais atuais, como o Cláudio falou, tem o Scrum, a gente tem o Design Thinking, a gente tem o Agile, bom, e por aí vai. São diversas metodologias, mas todas elas compondo dentro de uma filosofia de melhoria contínua. Quer um jeito novo de conectar, transformar e elevar o seu conhecimento sobre eventos? Ouça Eventos Cast, o podcast dos apaixonados por eventos. Por lá, você encontra novidades, fica por dentro das tendências e amplia seu conhecimento, com entrevistas semanais realizadas com os profissionais que movimentam o mercado. Gostou? Acesse agora mesmo Eventos Cast nas principais plataformas e bora criar experiências memoráveis. Você estava falando aí um pouco, né, Pedro, sobre algumas formas de implementar, mas eu acho que, não sei, né, se você concorda que quando se fala em melhoria contínua, acaba que muitas empresas encaram como um programa. Mas a gente sabe que vai muito além, né, de um programa que tem começo, meio e fim. E aí eu te pergunto, como que o gestor que adota, né, esse tipo de melhoria consegue mensurar os benefícios que esse programa traz para a empresa? Exatamente, Andréia.
é porque uma forma de implementar a melhoria contínua é exatamente através desses programas, né? Mas é um itemzinho dentro dessa filosofia. Então, o que eu costumo dizer e eu gosto de reforçar, a melhoria contínua ela é viva, né? A gente tem que estar a todo momento pensando, estimulando ela de várias formas. E a gente tem vários benefícios que agregam às organizações através da implementação de uma cultura, de uma filosofia de melhoria contínua. Muitos deles, inclusive, quando a gente fala nesse mundo de melhoria contínua, são até difíceis de mensurar, e outros a mensuração ela pode ser até afetada por uma combinação de outras atividades, de outras coisas dentro da organização, outras iniciativas. Mas é claro que, assim como tudo, a gente tem a necessidade de medir de alguma forma, até para mostrar esse retorno para a empresa e para os principais stakeholders. Então, acho que alguns exemplos que a gente pode mencionar aqui de mensuração, acho que um dos principais dele é o saving. Então, nada mais é do que o valor monetário que foi, entre aspas, salvo ou ganho a partir da implementação dessas melhorias. O próprio ROI, né, o retorno sobre o investimento. Então, o que eu investi na implementação dessa filosofia? O que eu investi para conseguir implementar alguns projetos? O que eu investi para implementar um programa? O que eu investi para implementar algumas melhorias e quanto isso me trouxe de retorno? Então, fazer também esse cálculo é super importante. A gente tem algumas mais quantitativas, né? A quantidade de melhorias implementadas, quantidade de ideias geradas, quantidade de projetos, quantidade de colaboradores envolvidos e até o próprio turnover, né? É óbvio que esse é um dos exemplos que ele acaba sendo combinado com outras ações dentro da organização, mas ele nada mais é do que medir a satisfação dos nossos colaboradores dentro da nossa organização. Então, se eles começam a participar mais ativamente das soluções dos problemas, começam a participar mais ativamente, trazendo sugestões e vendo essas sugestões sendo implementadas e não só ficando, né, no boca a boca ou dentro de alguma gaveta guardada, isso tem um impacto com certeza violento e direto dentro desse indicador também. E por aí vai, a gente tem alguns exemplos de mensuração, acho que esses são um dos principais que a gente consegue mencionar aqui. Pedro, você comentou aí que a gente tem assunto para mais alguns episódios, né? Então a gente está indo aqui para o finalzinho desse nosso episódio. Foi ótimo o nosso papo e com certeza a gente vai colocar aqui assuntos e pautas para a gente conversar mais vezes, porque eu acho que é super interessante. A gente tem aqui uma oportunidade para explorar. Então, queria te agradecer muito pela participação aqui no ConectaCast. Eu que agradeço e parabéns aí pela organização, pelo evento. Muito obrigado. Legal. Obrigada, Pedro. E eu quero lembrar você, ouvinte, que os episódios estarão disponíveis nos canais da Alagev no Instagram, Facebook, TV Alagev e LinkedIn. E também nas plataformas de streaming que você encontra no www.eventoscast.com.br. Vamos juntos transformar o mercado de viagens corporativas? Compartilhe esse episódio em suas redes sociais e não esqueça de marcar a gente por lá. Combinado? Até a próxima! Essa temporada foi produzida pela R1 Soluções Audiovisuais.